Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao diácono para orar pela oferta e os dízimos que serão entregues nesta noite na casa do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, agora te glorificamos, te cultuamos, meu Pai, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, meu Pai. Senhor, os teus filhos, meu Pai, os meus irmãos, Pai, estão agora, meu Pai, contribuindo, meu Pai, com um pouco daquilo que o Senhor proveu durante a semana, meu Pai, durante o seu período de trabalho, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, rogo a Ti, Pai, por eles, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas, meu Pai, que o Senhor venha multiplicar, meu Pai, que o Senhor venha honrar cada filho aqui, meu Pai, que eles estão depositando, meu Pai, com o coração alegre, meu Pai, com as mãos puras, meu Pai, para o mover da Tua obra, meu Pai, para o continuar da Tua casa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre as portas, meu Pai, de recurso financeiro para a igreja, meu Pai, para que cada departamento aqui, Pai, possa fluir, meu Pai, possa frutificar, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço sobre a vida de cada irmão aqui, meu Pai, águas transbordantes no lar, meu Pai, águas de paz, meu Pai, eu te peço a saúde, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrama, meu Pai, a vida sobre cada irmão aqui, Pai, que o trabalho, meu Pai, nunca venha faltar, que o pão de cada dia nunca venha faltar, meu Pai, que o Senhor possa fazer operar milagres, meu Pai, nos celeiros, meu Pai, no lar de cada um aqui, meu Pai, não deixe que nenhum venha passar necessidade, meu Pai, e que cada vez mais, meu Pai, nós possamos viver pela Tua obra, meu Pai, pelo Teu milagre, meu Pai, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, Pai, amém. Louvado seja Deus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nossos cultos, quarta-feira, é o culto de ensino da palavra de Deus. Portanto, estaremos aqui na quarta-feira, em nome de Jesus, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E domingo, 5:30 da tarde, Escola Bíblica Dominical, e às 7 horas, o início deste culto que estamos tendo nesta noite. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcos, que estará dando continuidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós temos a grata satisfação de comunicar à igreja que nós estamos ao vivo, online, em culto em tempo real. O pastor José Luiz Pacheco, ele está transmitindo usando todo esse aparato que ele tem, fazendo o seu trabalho. Ele faz linha de ajuda e usa o serviço de televisão. Ele tem um aparato ali que joga agora em tempo real. Já liguei para São Paulo e deixei lá com os irmãos, já estou recebendo os irmãos dizendo: pastor, estamos vendo aí o louvor que em tempo real amém. Está sendo. Podemos dizer amém? Não é mentira para ninguém ficar em casa vendo o culto em tempo real, mas ele está transmitindo, e lá em São Paulo agora os irmãos estão vendo o culto aqui. A câmera está fixa somente aqui no púlpito, então não se preocupe que ninguém vai fotografar você ou filmar aí durante o culto, porque só está aqui no púlpito. Então fique tranquilo aí com relação, não ajeitei, não fica tranquilo, você é bonito de qualquer jeito, então não fica preocupado, mas o culto está sendo transmitido, isso é uma grande bênção. Glória a Deus. Queridos, nós temos hoje nos visitando pastor Darley, sua digníssima esposa, sua filha e a sua sogra. Glória a Deus. Essa família abençoada, que na semana passada lotou ali o lado direito da igreja, na retrasada. Glória a Deus, estava a sogra, estava o sogro, estava o primo, o tio, estava todo mundo. Tinha quanto aquele dia? Tinha 13 pessoas. Foi uma bênção no dia desse, que eles estiveram aqui na semana passada, retrasada, né? E foi uma bênção. Glória a Deus. Hoje o pastor Dali, esse amigo nosso, vem cá, pastor, ele hoje estará trazendo a palavra de Deus. Vamos estar de pé, irmãos, vamos orar pelo pastor Dali, que estará ministrando a poderosa palavra do Senhor. Pai, nós oramos a Ti, agradecidos a Deus já pela introdução desse culto, Senhor, pelo desenvolvimento do culto, Senhor, ó Deus, pelos momentos, ó Deus, de louvor, de adoração, com louvores, com oferta, Senhor, com glorificação ao Teu nome, ó Deus, Te louvamos por todos os atos
realizados até agora, Senhor, nesse culto de louvor e adoração ao teu nome. Nós fazemos culto a Ti quando nós fazemos culto com os irmãos, ó Deus. Fazemos culto a Ti quando nós, Senhor, servimos, ó Deus, ao próximo, Senhor. Quando nós amamos, Senhor, os irmãos, ó Deus, nós estamos cultuando a Ti. Mas nesse momento especial da sua igreja, nesse culto de celebração de domingo, Senhor, juntamente com as famílias, nós recebemos o teu servo, pastor Darley, Senhor Ramos, que estará, Senhor, agora fazendo uso da palavra. Ó Deus, que ele tenha uma revelação, Senhor, profunda, Senhor, de Ti, Senhor. Uma revelação, Senhor, que venha, Senhor, a adequar e atender às necessidades de cada vida, de cada coração nessa noite. Ó, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que prescruta, Senhor, e conhece a necessidade, Senhor, mais intrínseca de cada vida, Senhor. Ó, Deus, possa trabalhar de uma forma poderosa nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nós oramos a Ti, consagramos, Senhor, a Ti, Senhor, nesse momento, e te pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua unção sobre o Teu Filho, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, somente 4 versículos. A alegria estar aqui nessa noite, juntamente com minha esposa, minha filha, minha sogra. Cultuando, louvando ao Senhor, e obrigado, pastor, pela oportunidade de poder compartilhar que a palavra do Senhor. Amém. A André também está ali orando com a gente, no condomínio. Hoje eu descobri, semana eu descobri que o Gil e o André vêm aqui também. Vocês me dão um pequeno, né? É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, louvando a Deus. Meus pais já estão lá no Brasil, tiveram uma alegria muito grande de ter estado aqui 2 domingos atrás, foi um tempo muito especial, e agradeço pelo amor aqui da igreja. Amém? Mateus capítulo 9, versículo de número 35, 36, 37 e 38. Diz a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus possa, pela tua misericórdia, abençoe essa palavra nos nossos corações. A igreja possa sentar em nome de Jesus. Bom saber que essa palavra não está sendo pregada aqui, mas também em outros lugares, em outras casas, através aqui da internet, né? Um instrumento de grande bênção. Tenho certeza que Deus já está também abençoando essas pessoas que estão recebendo. Mas não fique em casa para receber a palavra, né, por causa da comodidade. Foi bem falado, pastor. Irmãos, eu quero pensar com vocês de forma bem objetiva sobre esse texto tão pequeno, mas que diz tanta coisa. Nós vamos usar um outro texto daqui a pouquinho, mas vamos pensar aqui essa introdução dizendo que Jesus ele percorria todas as cidades e povoados. Jesus tem um coração de missão. O amor de Jesus pela minha vida, pela sua vida, não o permite parar nenhum momento. Certa feita ele disse que meu Pai trabalha até agora. Ou seja, desde quando o homem caiu, o homem errou, o homem pecou, desde quando a queda veio na raça humana, você vai ver nos relatos bíblicos e você vai ver na história de cada um que Deus está sempre chamando, buscando, despertando a igreja para poder realmente nós alcançarmos os perdidos. E Jesus ele só não ensina como ele primeiro viveu aquilo que ele ensina. Aqui na palavra diz que ele percorria não somente os grandes centros, os lugares, né, que davam a ele grandes plateias, mas ele ia nos povoados, nas cidadezinhas. Ele usava tudo que ele podia. E hoje a igreja está usando, né, como eu acabei de dizer, a internet, para que essa palavra também chegue em casas que neste momento pessoas não podem estar na igreja. É uma forma de Deus manifestar o amor dele pelas pessoas. Então Jesus ele se preocupava, como graças a Deus hoje nós temos projetos missionários, enviando missionários
a lugares bem difíceis. Nós já fizemos muitas viagens para os ribeirinhos, no Haiti, em vários estados do Brasil, e nós vemos a igreja indo, levando o evangelho porque o mestre ensinou. Mas diz a palavra que, enquanto ele fazia essas viagens, tinha duas coisas que ele fazia: ensinava e pregava. Tinha aquele cuidado de ter um ensino da palavra, que é o que nós chamamos hoje de estudos bíblicos ou escola dominical, porque somente o pregar do evangelho não é suficiente. O pregar das boas novas, ele nos traz a verdade da salvação, mas nós precisamos do estudo para fortificar esses princípios que nós recebemos através da palavra. Então Jesus, ele ensinava e ele pregava o evangelho do reino. É muito mais do que essa palavra aqui, reino. Teve um estudo, inclusive esse pastor já morreu, pastor Miles Monroe. Ele tem um estudo sobre o reino de Deus. Eu achei interessante, é bem longo, são várias mensagens, e a sua mensagem você não conseguiria cobrir toda a ideia. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse reino essa noite, porque se nós não entendermos o que é esse reino que Jesus pregou aqui na terra, nós não vamos conseguir viver como Ele quer que nós vivamos, como família, como igreja e como sociedade. Mas antes de entrarmos nessa questão aqui, diz a palavra que enquanto ele fazia isso, ele viu as multidões. Isso me chamou a atenção. Ao Jesus fazer suas viagens, ao Jesus passar pelas cidades, ao Jesus passar pelos povoados, ele observou as multidões. Eu não sei se foi antes ou depois desse texto, mas eu tenho essa mania de conforme onde eu vou, seja para um shopping, seja para a praia, seja para a rua, comer alguma coisa, eu gosto de observar as multidões. E você vai ver que nas multidões você vai ver tanta coisa, tanta expressão de rosto. Você vai encontrar pessoas com cara feia, não de ser falta de beleza natural, feia porque está com raiva, está com ira, pode ser a pessoa mais linda fisicamente, mas se tiver com a cara de raiva, é melhor uma pessoa que não tem a beleza natural, com um sorriso de alegria, do que a pessoa que tem aquela linda beleza natural, mas com a cara de raiva, de rancor, de ódio. E você vai ver nas multidões pessoas estão brigando, chateadas. Você vai ver aquelas pessoas que estão ansiosas, preocupadas. Você consegue ver aquelas pessoas que estão voando, estão vivendo a vida sem significado nenhum. E você vai encontrando ali aquelas pessoas que estão alegres, felizes. E Jesus, ele observou as multidões. E olha só o que ele encontrou. Encontrou pessoas, multidões aflitas e exaustas. Gente, este texto não está relatando as multidões de hoje. Esse texto está relatando uma multidão de milhares de anos atrás, onde, na nossa ideia, na nossa mente, dá uma ideia que antigamente a coisa era mais calma, não havia essa agitação da grande cidade, os grandes trânsitos, tráficos. Hoje nós atribuímos as pessoas exaustas e aflitas pela correria da vida, pela multiplicação dos afazeres. Mas você vai ver aqui no texto bíblico que há mais de 2.000 anos atrás, onde não havia tanta coisa para se fazer, as multidões já estavam aflitas e exaustas. Por quê? Então não é por você morar no centro da grande Apple, ou morar no centro de Miami, ou no centro de São Paulo, que significa que a sua vida vai ser aflita e exausta. Não significa que aquela pessoa que está vivendo lá na roça, plantando a sua horta, andando de cavalo, que ela tem uma vida de paz, uma vida sossegada. A aflição e a exaustão na vida do ser humano é a falta da presença de Deus. É a falta da presença do Evangelho de Deus. Aleluia. É a falta dos princípios do reino de Deus. Olha que no início diz que Jesus, ele passava por essas ruas, cidades, vilarejos, pregando o Evangelho do reino e ensinando a palavra. Amém. Não é onde e qual é a época que eu vivo. É verdade.
Você vê o salmista, quantos salmos que está ali o salmista angustiado, oprimido, e ele viveu ainda muito mais anos do que nós. E aí então Jesus faz algo que eu achei muito interessante. Ele vira para os discípulos. Ele não vai para o monte orar. Ele não convoca uma consagração de jejum e oração. Ele não vai fazer campanha. Diante de uma necessidade enorme, depois dele observar as multidões e encontrar que as multidões estão aflitas e exaustas, é muita gente para ser ajudada, é muita gente para ser alcançada, é muita casa para ser cuidada. Ele não vai ao Pai, ele não faz nada a não ser algo que me surpreende. Ele vai, diz o versículo, que ele procura os seus discípulos, aquele grupinho de homens. Quando eu falo a palavra grupinho, eu estou me relacionando a seres humanos falíveis, imperfeitos, cheios de problema, como ao estudar os evangelhos você vai encontrar que ali não sobrava nenhum. É tanto que quando Jesus foi traído, todos correram, não ficou nenhum. Não temos aqui simplesmente Judas que o traiu como negativo, ou Tomé porque não acreditou, mas todos, diz a palavra do Senhor. Mas são a esses que Jesus chama e relata a eles a percepção que ele teve, ou que ele estava tendo dessas viagens. Olha, a seara, na verdade, é grande. A seara, ela é enorme. É o próprio Jesus falando para os discípulos. Se nós trouxermos para o nosso contexto, amada igreja, aqui na Flórida, ou nos Estados Unidos, porque estivemos ali durante quase 16 anos em Nova York, e eu achava que a coisa aqui embaixo era diferente do que lá em cima, e parece que é a mesma coisa. Em porcentagem de cristãos, parece que tanto aqui na Flórida como em Nova York, nós estamos quase aí empatando. Nós não temos lá em cima, e parece que aqui embaixo também, nós não temos 8% da população brasileira nas igrejas brasileiras. Se os números que foram me dados aqui na Flórida forem verdade, de 350 mil brasileiros no estado da Flórida, sendo que não existe 35 mil brasileiros em igrejas brasileiras, que daria 10%, aí você vê como que a seara ela é gigantesca. E nós estamos falando de um povo que nós conhecemos, onde lá na nossa terra, lá na nossa casa, lá no nosso país, essa porcentagem ela é muito maior. O Deus não mudou, o conhecimento não mudou, mas você vê que parece que a coisa, ela, em vez de melhorar, ela piora. E Jesus está percebendo essas multidões cada vez mais distantes, cada vez mais aflitas, porque quanto mais distante do Senhor, mais aflito você vai ficar. Quanto mais distante da palavra de Deus, mais exausto você vai ficar. Eu vou ficar. As famílias cada vez estão piorando na sociedade porque elas estão distanciando. A história dessa nação que vivemos nos Estados Unidos, nós percebemos um país que tem um berço evangélico, um berço cristão, hoje está vivendo tantas turbulências por causa de estarem se afastando do Senhor. Glória a Deus. E Deus olha para mim e para você. E Deus olha para mim e para você para resolver esse problema. Nós chegamos a Deus buscando a solução dos nossos problemas, e Deus está dizendo: bem, dos teus problemas eu cuido, mas eu tenho um aqui que eu preciso de você. Não depender da gente. Deus não depende de nós. Ele, pela graça e pelo amor soberano que Ele tem pelas nossas vidas, Ele nos dá a graça de poder ser necessário a Ele, para Ele. Jesus chama os discípulos e fala: olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Eu quero que vocês comecem a rogar ao Pai. E naturalmente Jesus está dizendo: começa a orar para que Deus mande trabalhadores. No sentido de
despertar em mim, despertar em você a solução para esse problema. Hoje eu tenho situações, eu tenho problemas, eu tenho necessidades, eu estou colocando diante de Deus, mas Deus essa noite, na palavra dele, está me falando de uma necessidade muito maior do que a minha pessoal, Glória a Deus. ou a minha como família, ou a minha sentimental. Deus, Ele te ama, Ele te cuida, Ele quer abençoar a sua vida, mas Ele nessa noite, de forma bem especial, está dizendo: há um problema muito maior do que o seu problema. Aleluia. Aleluia. Por que é maior do que o problema? Porque se hoje eu e você morrer, aonde nós vamos abrir nossos olhos? Pela graça e misericórdia de Deus, nos céus. Glória a Deus. Se eu e você hoje morremos, ou se vivermos mais 20 anos, mais 30 anos, sem alcançar as bênçãos que nós estamos precisando, nós vamos abrir nossos olhos do lado do Pai. O problema que Deus está apresentando aqui para mim e para você é muito maior do que o meu, o seu, ou todos os nossos problemas juntos, porque essas multidões, se elas partirem dessa vida para outra, com os problemas delas resolvidos ou não, elas vão abrir os olhos dela em uma eternidade que ninguém quer viver. Jesus chega para os discípulos e fala: olha, vocês precisam dar tempo para a necessidade maior. E hoje, amada igreja, por causa de tanta correria, de tantas coisas que nós estamos nos envolvendo, parece que está faltando essa sensibilidade na vida do coração do cristão, da igreja em um todo. Agora, eu quero olhar com você aqui o texto para podermos aplicar alguns princípios para que nós possamos conseguir atingir uma parte dessas multidões. Porque para mim poder alcançar os perdidos, os que estão lá fora, a vida aqui dentro da casa, ela tem que estar em ordem. Amém. A vida da igreja, e aqui igreja em geral, seja batista, presbiteriana, assembleia, a vida, Jesus deixou um modelo bem detalhado, e nós vamos pegar somente um pouco disso aqui. Eu falei com vocês que o texto aqui está dizendo que Jesus ele pregava o reino do Evangelho, o Evangelho do reino, as boas novas do reino. Essa palavra de reino, ela vem do rei. Deus criou o ser humano para ter um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós fomos criados em um governo que é totalmente diferente do governo de reino. Nós temos o governo democrático, que é a democracia. E a democracia, ela não tem os valores que o reino tem. Se tivesse alguém aqui que tivesse nascido ou vivido em algum país onde existe rei, teria mais facilidade de entender o que é que Jesus estava ensinando, o que é que Deus ensinou, o que é a vida de alguém que faz parte de um reino. Na ideia que nós fomos criados, quem está certo é a maioria. Se tem alguma coisa que não está de acordo, aí um grupo começa a levantar, falando, reclamando, aumenta aquele grupo, aumenta. Daqui a pouquinho, se você tem um grupo de 10 mil pessoas e 6 mil pessoas estão contra, ali já é suficiente para começar uma marcha, não sei o quê, e daqui a pouco as regras têm que mudar porque a maioria pensa diferente. E a democracia, ela traz essa mensagem muito perigosa. Porque cada vez a maioria está querendo coisas erradas. Cada vez mais a maioria querem princípios que vão contra o reino, contra o rei, contra Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No reino não existe espaço para quem pensa diferente do rei. Glória a Deus. No reino, se você estuda um pouco como é que funciona qualquer país que existe rei, monarquia, o rei é proprietário de tudo. Ninguém tem nada, ninguém tem terreno, ninguém tem nada. O rei é dono de tudo. E diz a palavra de Deus que nós somos mordomos de Deus. Só que a democracia tem entrado no nosso sistema e agora é o meu carro, agora é a minha casa, agora é a minha família, agora é o meu dinheiro,
E por mais que a gente coloque, né, no carro, né, propriedade de Deus, e na prática, quando precisa do carro para fazer alguma coisa, na igreja ou ajudar alguém, não, de jeito nenhum. Glória a Deus. Vai sujar no carro, não sei o que, vai estragar o carro, vai pôr milhagem, vai não sei o que. Isso é um exemplo bem pequenininho de tantas outras coisas. No reino, o rei dá a ordem. E todo mundo escuta. Amém. Em democracia, não. Para nós exemplificarmos, a Bíblia está lotada. Vamos pegar só um pouquinho aqui em 1 Tessalonicenses. Isso aqui, irmãos, se nós não vivermos de uma forma organizada na igreja, não tem como a gente suprir a necessidade dessas multidões que Jesus disse. A seara está pronta. São poucos os trabalhadores. E às vezes nós não queremos ir lá fora alcançar alguém porque a gente sabe que a gente não está vivendo como devia viver. E trazer a pessoa ao convívio, aonde eu frequento, ele vai saber que eu prego algo, mas não outro. Diz o versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. São muitos aqui, vamos começar no 12. Vamos pular vários aqui por causa do tempo. Mas só um pouquinho, que para você entender o princípio, e aí você e Deus depois, com a palavra, estudando, buscando. Mas olha só como a coisa não é simples. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vamos começar por aqui. Esse não é o principal, o melhor. Eu pulei alguns, vou pular outros, mas é só para você ver, porque essa situação aqui já é bem complicada. Ser hoje pastor, bispo, ou o tipo que for, está complicado. Está complicado porque hoje ninguém quer ser, em termos geral, irmão. Sempre tem exceção. Mas em termos geral, hoje nós vivemos um momento que as pessoas não querem honrar esses princípios. Hoje em dia, eu vou na igreja, gosto do pastor, do jeito que ele prega, do jeito que é isso, aquilo, mas não permito a figura de líder pastoral sobre a minha vida ou na minha casa. Antigamente, eu fui criado pela misericórdia de Deus na igreja. A palavra do pastor era realmente, como diz a palavra, era a palavra do anjo da igreja. Amém. Antigamente, para namorar, além da bênção do pai e da mãe, tinha que ter a bênção do pastor. Se o pastor não abençoasse, não havia namoro. Não, por causa dos princípios do reino. Está na Bíblia? Tá. Se está na Bíblia, pronto, final. Independente da vida que talvez esteja vivendo a família pastoral. É a ideia lá de Samuel. Foi consagrado e ele cresceu em uma casa pastoral, onde, como era a situação dos filhos do pastor? Terrível. Totalmente quebrada. Olha o que é o evangelho do reino. Olha o que é você temer o rei dos reis e obedecer o que ele mandar, independente da circunstância. Aleluia. Eu fico imaginando que tempestade passava na mente de Samuel. Ele recebia os estudos bíblicos do seu pastor, que era sacerdote. E com certeza o diabo, ele nunca deu trégua para ninguém, ele não deu trégua para ele. Você vai acreditar nisso? Olha só os filhos dele. Estão agora se prostituindo. Então aí, ó, e ele está deixando. Isso aí é balela, isso aí é conversa fiada. Larga, sai fora. Diz a palavra que Samuel, ele cresceu no temor do Senhor, no princípio do reino. Glória a Deus. Hoje em dia, as ovelhadas em geral, e até nós também pastores, porque nós temos pastores acima de nós também, que são líderes. O negócio é o seguinte: não gostei, acabou. Eu vou para outra igreja.
Não tem, eu vou poder. Até, gente, a questão de frequência de culto, os últimos 6, 7 anos, é um negócio que é interessante. Interessante não é triste. Né? A cada 10 cultos a gente falta 4, 5. E a coisa, infelizmente, já fica normal. E se o pastor espremer mais, aí eu saio fora. Olha só a palavra de Deus. Irmãos, aceitais com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que o tenhais com amor em máxima consideração. Em máxima consideração. Eu sei, irmãos, e é a desculpa de muitos, e foi isso, com essa desculpa que a coisa foi aumentando, que tem líderes, e realmente tem, que querem serem o Deus da igreja. Mas aí é desses com Deus. É verdade. Agora, isso aí você não pode permitir que seja arma do inimigo para roubar a bênção de Deus na sua vida. Porque a bênção aí você tem em máxima consideração o seu pastor, que é anjo de Deus sobre a sua vida. E ponto final. É princípio do reino. Se você trouxer isso à democracia, vai dar problema, porque você não vai obedecer a palavra. Outra coisa, versículo 14. Antes do versículo 14 tem viver em paz uns com os outros. Gente, o que tem de guerra nas igrejas? É bom a gente pegar a igreja que a gente não conhece, porque aí ele posso olhar para todo mundo sem problema nenhum. Mas, gente, tinha vezes que eu ia para o culto já estressado, assim, será que vai dar alguma coisa hoje? É o pai que reclama porque a professora deixou o filho na escola, só que o filho deu um trabalho e o pai não quis. É um negócio assim, coisa complicada, Jesus. Falta de submissão. A falta de paz entre os irmãos. Briga até na porta da igreja, entra, aí vai lá, né, e começa a louvar a Deus. E isso, aquilo, depois acaba o culto, já entra no carro, já brigando de novo, a falta de paz já pela própria casa. No reino, olha, isso aqui não é uma opção, está dizendo, viva em paz. Ou seja, você não tem que esperar o outro entrar em paz com você, entre você em paz com ele. Aleluia. Porque não tem, irmão, só doido que briga com o outro sem o outro estar brigando com ele. E você não é doido, nem doida. Você é normal. Então, se eu começar a brigar com você, você não brigar comigo, se eu continuar brigando com você, eles vão me chamar, vão me levar para o hospício, porque não tem como você brigar com alguém que não está brigando com você. Não tem como. Não tem graça. Tem graça quando você briga com uma pessoa rebate, e você, aí a coisa aumenta, aí sim, aí tem graça. Aí você fica, mas se você começar, aquela pessoa, tá bom, Deus te abençoe, fica sem graça a briga. Então a palavra está dizendo, viva em paz com todos. Não tenta viver em paz só com aqueles bonzinhos, não. É com todos, vive em paz com os ruins, vive em paz com os rumarudos. Lave o pé de todos, lave o pé de Judas sem colocar alfinete na toalha. Porque Jesus lavou o pé, diz a Bíblia que lavou o pé de todo mundo. E Judas estava lá. E eu tenho certeza que a toalha, mesmo a toalha que lavou o pé de João, o discípulo amado, lavou o pé de Judas. E talvez o pé de Judas estava mais sujo do que o de João, porque Judas andava no lugar que não devia. Mas, gente, você está entendendo? Quando Jesus olhou aquelas multidões e viu que o povo estava aflito, eu preciso que vocês orem para pedir ao Pai para mandar trabalhadores. Mas, para se entrar em um trabalho, tem que ter um treinamento, tem regras. Toda empresa tem regras. Toda organização tem regras. A regra do reino de Deus, algumas delas são essas aqui, que são pouquinhas, mas tem outras. Para você ver que, por que as pessoas não querem promover o arado. Eu não quero entrar em paz com aquela figura de jeito nenhum. Pois bem, não tem jeito, então uma coisa vai complicar. Ok, vamos correr. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Isso, irmão, não é você somar com o submisso. Já viu aquele irmão que fala, nossa, aquela irmã é submissa, ou aquele irmão é submisso. Até quando ele também tiver um problema com a pessoa,
que aquele submisso tinha problema. Aí ele se une ao submisso e se torna submisso com aquela pessoa. Aleluia. Aí complica, gente. Aí complica. A insubmissão dentro da igreja, ela tem que ser exortada por todos. Você não pode ter partido. É princípio do reino, não é democracia. Não é questão de você buscar mais pessoas para ter o seu voto. O que Deus fala sobre isso? É isso? Acabou. Quando Deus fala, o reino funciona assim. Exorte. Não aceite os insubmissos dentro, né? Admoestai, consolais os desanimados. Aqui é mais fácil, mas precisa lembrar de fazer isso. Quem está desanimado, você e eu devemos consolar, porque nosso Deus é fiel. Ele é provedor. Ele não deixa, ele não esquece dos seus filhos. Nós somos propriedade exclusiva dele. Então, tem alguém desanimado? Não fica falando que vai piorar, não. Anime, não é desanimar. Já está desanimado o filho de Deus, você tem que estar usando a palavra de animação. Amém. Está difícil o trabalho. Preocupa não que vai piorar, porque está vindo muito brasileiro. Isso não é papel de Deus. Isso não é palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem que falar assim, irmão, você está desempregado, está vindo um monte de brasileiros, vão achar alguma coisa para todo mundo trabalhar. Você representa os céus. Aleluia. O dólar está aí na 4, vai a 5, pode ir até a 10. Mas tem coisa boa que vai surgir de alguma forma, de algum jeito. Aleluia. Mas em tudo há algo bom quando você está com Deus. Glória a Deus. Quando você está com Deus, a coisa... Olha só a crise lá. José não preocupou, foi a época que ele mais fez fama, foi quando a crise chegou. Tinha gente morrendo de fome, tinha gente que estava... E José só coordenando. O nosso Deus ainda é o mesmo. Aleluia. E sempre será o mesmo. Consolar os desanimados. Ampare os fracos. Princípios do reino. Você está vendo que o irmão está mentindo? Não fala que ele é mentiroso, não, porque ele não é mentiroso. Ele é um santo de Deus que está vivendo um engano e mentindo. Porque se você falar que ele é mentiroso, você não está amparando, você está acabando de desmoronar ele. Mas aquela irmã é mentirosa. Não, declara, Senhor, eu não aceito isso, essa irmã não é mentirosa, ela é tua filha, Pai. Que essa mentira saia dali dessa irmã e tenha força, fale bem dela. Então você me fala para falar bem de quem fala mal da gente? É o princípio do reino, não está nesse texto não, mas está na Bíblia. Bíblia fala para você falar bem de quem fala mal de você e fazer bem para quem faz mal. É complicado, né, gente? É complicado. Mas é princípio do rei. E se Deus deu esse princípio, é porque tem milagre nesse princípio. Amém. Tem milagre. Amém. Tudo que o homem está tentando fazer para resolver só está piorando. Glória a Deus. Se te xingou, xinga de volta. Se te bateu, bata de volta. Cada vez mais raiva, cada vez mais guerra, cada vez mais grupos se fortalecendo para matar o outro grupo, porque cada um quer pagar com a mesma moeda. Agora, se você começar a falar bem de quem fala mal de você, imagina o que vai acontecer. Milagre. Porque vai ter uma hora que aquela pessoa não vai aguentar de tanto amor. Amém. Vai ter uma hora que aquela pessoa vai dizer, não é possível. Não é possível que eu falo tanto mal dela, eu só escuto as pessoas falando que ela fala bem de mim. Se você fizer bem a quem está fazendo mal contra você, uma hora vai ter que acontecer um milagre, porque o mal não vai aguentar. Diz a palavra de Deus que o amor tudo supera. Aleluia. Que o amor tudo pode. Mas, irmãos, são princípios que eu tenho que viver sem eu ter vontade de viver, porque minha carne não vai querer viver isso. Minha carne não vai querer. Não é uma coisa que você vai acordar sentindo vontade de fazer um bolo de cenoura para aquela irmã que acabou de falar que você veio com um vestido horrível. Você não vai amanhecer pensando assim. Mas é o seu espírito que vai dizer, vou fazer esse bolo para aquela irmã, porque eu sei que ela está vazia. Por ela ter falado o que ela falou, é porque ela está faltando a presença de Deus. Eu quero expressar o amor de Deus e que ela possa no próximo culto fazer diferente. Amém. Glória a Deus. Vamos correr. Evitai
que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É o que eu acabei de dizer. Seja pacificador. Você está escutando alguém falar mal de alguém? Evite isso. Quebra isso em nome de Jesus. Aleluia. Seja instrumento dos céus nessa situação. Como é fácil a gente pôr mais fogo na fogueira. Mas você quer ver Deus rir para você, sorrir para você. Você quer ver o Pai, você chamar a atenção do Pai, é você fazer o que está dizendo. Seguir o princípio do reino. Versículo 16. No reino de Deus, quando Deus é o rei da sua vida, você pode fazer o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Irmão, em nome de Jesus, eu não sei qual é a tempestade que está batendo na sua porta. Mas regozijai-vos. Se alegre no Senhor. O maior milagre já aconteceu na sua vida. O maior milagre já aconteceu na sua vida. Você tem um destino certo. Aleluia, Jesus. Você tem uma Aleluia. casa eterna Glória a que Deus. nenhum governo vai te tirar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A mansão celestial, ela não depende de como vai a economia mundial. Se você vai conseguir pagar ou não vai conseguir pagar, se vai conseguir fazer ou não vai fazer, se você vai viver de aluguel, no motorhome ou numa casa na praia. A sua mansão celestial é preparada pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Glória a Deus. É por isso que está aqui na palavra. Regozijai-vos sempre. Não é porque Glória a Deus Deus. está querendo que você seja alguém fora da órbita, não. É porque você tem endereço certo. Aleluia. Amém. É porque você tem destino certo. Aleluia. Agora o inimigo, o diabo, ele está querendo que eu e você pense como as pessoas que ainda não têm a salvação. Se eu estou sem dinheiro ou com dívida, eu tenho que ficar triste. Eu tenho que ficar angustiado. Eu tenho que ficar para baixo. Porque eu estou passando por crise. E a minha vida é isso aqui. Não, a minha vida, a sua vida não é isso aqui. Ao contrário, a palavra diz que nós não somos aqui deste mundo. Aí sim eu creio em extraterrestre. Porque se eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo. Glória. Aí eu creio. A Bíblia está falando que você não é desse mundo. Eu falei assim, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente passando aqui para deixar um legado. Jesus está falando com os discípulos: olha, roga o Pai para mandar trabalhadores para a seara. Pessoas, trabalhadores, homens e mulheres que vão valorizar esses princípios. E ao viver esses princípios, sem você abrir a palavra, a sua boca, pessoas vão ser atraídas a Deus pela sua vida. Amém. Porque esses princípios aqui, irmão, só quem tem Deus consegue viver isso. Alegar sempre. Toda hora a pessoa te encontra, você está feliz. Toda hora a pessoa te encontra, você está cheia de vida. A pessoa diz: você é rica? Não sou. Você não tem dinheiro? Tenho, não é pouca não. Mas por que você está feliz? É porque eu tenho endereço preparado pelo meu próprio Senhor Jesus. Ou tá, eu quero pagar as dívidas, eu quero comprar uma casa, eu quero poder viajar, eu quero isso. Mas a minha alegria não está dependendo dessas coisas. Aleluia. Orar sem cessar. Irmão, a vida sem oração é uma vida muito triste. E às vezes a gente, mesmo sabendo disso, a gente deixa a peteca cair. E dói, porque quando a gente ora pouco, a gente fica tão preocupado. Quanto menos a gente ora, mais preocupado a gente fica. Glória a Deus. Quanto menos tempo conversando com o Pai, mais tempo você vai, no mínimo, conversar com você mesmo. E a sua carne vai tentar trazer um monte de coisa negativa. Quanto mais tempo você fala com o Pai fala das coisas dele para com você, e mais cheio de graça você fica. Orar sem cessar. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo de um mal de toda forma. A lista é grande, nós não vamos, eu só quis aqui te deixar aqui um pouco dos princípios do reino de Deus, e observando esses princípios, buscando mais esses princípios, é que eu vou estar respondendo a essa oração, a esse pedido de Jesus. Eu vou estar realmente tendo um coração mais sensível a orar a Deus, para que Deus desperte
os adolescentes, os juniores, os jovens, os homens, as mulheres. Desperte pessoas com chamados específicos. Mas no meu momento, eu vou estar me incluindo nessa oração. E vivendo esses princípios, nós vamos conseguir realmente transformar vidas. Porque, gente, você pode ter certeza que nós estamos vivendo em um período onde a fome ela está gigantesca pela presença de Deus. Desapercebida por tantas coisas. O homem acha que o que ele precisa é do dinheiro. Glória. O homem acha que ele precisa é do green card. O homem acha que o que ele precisa é da cidadania. O homem acha que o que ele precisa de um casamento, é de um filho, é de um trabalho. Mas na verdade o que ele está atrás é de Deus, sem saber o que ele está atrás. E nós despertando, nós buscando, nós clamando, pedindo a Deus, Pai, começa através de mim. Você vai ver que essas pessoas vão começar a entender, peraí, o que eu estou realmente precisando não é o que eu estou correndo atrás, é o que aquela pessoa tem. É o que aquela pessoa tem. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é alimento para a nossa alma, é alimento para a nossa vida. Senhor, nos perdoe, meu Pai, nos perdoe, meu Pai, por às vezes realmente perdermos o rumo, o norte, e estarmos, ó Pai, tão desapercebidos por tantas coisas, ó Pai. Como Marta, Senhor. Ó Pai amado, tendo o Senhor em casa, mas uma correria tremenda, Senhor. Que não nos acrescenta nada, que não nos traz nada, a não ser mais peso, a não ser mais preocupação, aflição. Senhor, nos ajude, ó Pai, a buscarmos, ó Deus, o que Maria buscou. Sentar aos teus pés, alimentar da tua palavra, buscar os princípios e, ó Pai, lutar contra a nossa própria carne, Senhor, para vivermos esses princípios, a começar dentro da igreja, Pai. A começarmos dentro da igreja, para que, ó Deus, a atmosfera ela seja tão maravilhosa que as pessoas sejam atraídas, ó Pai. Rogamos, ó Pai, por cada igreja no sul da Flórida, Pai, que consigamos, ó Deus, esse despertar maravilhoso do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço por essa oportunidade e a Ti, Pai, toda glória, honra e majestade, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado, pastor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Podemos ouvir a palavra de Deus de uma forma tão sensível. E o versículo 23 fecha aquela relação dizendo o seguinte: o Deus da paz vos santifique em tudo, em toda a vossa forma de viver. Diz três coisas interessantes: no corpo, na alma e no espírito, fazendo que sejamos irrepreensível nessa tríplice: corpo, alma e espírito, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós concluímos com isso que ouvimos? O Evangelho tem que ser todo para o homem todo. O Evangelho não pode tirar nada, como ele falou. Hoje o homem moderno está tirando. Está tirando o que convém, baseado na cultura em que estamos vivendo, onde nós vivemos para nós mesmos e damos a Deus o que sobra. Eu vivo a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vivo aquilo que me dá na telha, eu entendo desse jeito, não concordo, eu entendo, e por aí vai. E cada um vai vivendo a sua própria vida, quando nós temos uma regra de fé para ser vivida. Que bom se nós pudéssemos viver isso. Não é mesmo? É isso que você falou. Ainda bem que eu não falei nada para você, não combinei nada, mas Deus falou aqui nessa noite. Amém. Deus falou nessa noite, e como o Evangelho é todo, eu fico tranquilo, porque é corpo, alma e espírito. O que é todo? Integra tudo. No corpo, é alma e espírito. O Evangelho fala para todo, para nós em todos os sentidos da nossa vida. Então o Evangelho é todo para o homem todo. Glória a Deus. Então quem ouve o Evangelho, ele é completo. A Bíblia diz que nós devemos ser íntegros, não é mesmo? Manter aqui, sabe o que é inteiro? Íntegro é inteiro. Inteiro é corpo, alma e espírito, santificados irrepreensivelmente até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus possa nos abençoar de uma forma tremenda nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu quero convidá-los a estarem de pé. E gostaria de orar por aqueles que sentirem nessa noite, pastor. Gostaria que o Senhor, como pastor da igreja, juntamente com os irmãos, orasse pela minha vida. Essa multidão que Jesus olhou era uma multidão helenizada, uma multidão de escravos, feito escravo pelos romanos, pelos gregos. Era uma multidão que sofria. Era uma multidão de pessoas que estavam desesperadas, angustiadas, porque a opressão social era muito forte sobre elas. É aquela multidão sem voz, é aquela multidão que não tem vez, é aquela multidão que sofre porque ninguém lhe dá atenção, por culpas religiosas. Aquela multidão que não tinha acesso à religião porque era considerada sub-raça, não entrava até mesmo nas sinagogas porque eram gentias. É por essas pessoas que Jesus se inclinou e que Jesus deu a sua vida. É por essas pessoas que a sociedade exclui, é que Jesus morreu, porque Jesus é um Deus que inclui. Ele olha a multidão e as vê desesperada. Eu quero nessa noite orar. Quem sabe alguém, pastor, precisa de oração e a igreja pode orar por mim. Se você quiser vir para frente, nós podemos orar por você. Nós vamos terminar. Se tiver alguém, nós podemos orar nessa noite. Uma enfermidade, quem sabe uma dificuldade qualquer, Deus continua o mesmo. Ele continua a olhar por nós. O olhar dele é o olhar da inclusão. Deus é um Deus que abraça. Deus não exclui, Deus abraça. Nós criamos tantos preconceitos quando vimos dificuldades alheias. Preconceito em todos os níveis, irmãos. Emocionais, culturais, sociais, são preconceitos. Já estabelecemos esses conceitos porque nós somos donos de nós mesmos. A palavra de Deus diz que não. A palavra diz que a partir do momento em que nós somos nova criatura, nós temos um dono, nós temos um rei. Nós temos alguém que vela pelas nossas almas. E que já não somos nós mesmos, que decidimos de nós mesmos. E para si, e si não. A sociedade hoje vive a busca do ter do que ser. Ou então, no mínimo, eu preciso ter para ser. Não é mesmo? Quando na realidade a Bíblia diz que nós devemos olhar o Evangelho como o Evangelho de sermos nova criatura em Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Gostaria que uma irmã pudesse vir aqui. Fica a missionária Eliana Brassi, pastor Luciano. Alabassura bacalabassaias. Estenda com as mãos para cá, meus irmãos. Oh, aleluia! A oração do justo muito pode ser feita. E aqui temos muitos. Se tinha um justo, vale muito para muitos. Nós criamos a Deus, a tua providência, Senhor. Queremos a sua imputabilidade, Senhor. Queremos a Deus o seu poder, Senhor. Queremos a sua palavra, Senhor. O Senhor não nos Senhor. O Senhor continua mesmo.
poderosamente agora. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor. Oh, Deus, restaura, Senhor. Estabelece, Senhor, conceitos e princípios, ó Deus, que foram deixados de lado, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos. De acordo com a sua palavra, Senhor, possamos, ó Deus, de forma irrepreensível, esperar a volta, Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, pela oportunidade do culto, Senhor, pela oportunidade de estar na sua casa, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, pela oportunidade de ouvir a tua voz. Deus, abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, nessa noite, que eles possam voltar em paz às suas lágrimas, possam voltarem restaurados e rejuvenescidos espiritualmente, Senhor. Quantas alegrias, Senhor, da tua presença em nossas vidas, possa ser um ponto, Senhor, vital, Senhor, ó Deus, contra o distanciamento, Senhor, que está, Senhor, espalhando sobre essa terra, para, Senhor, atingir e afetar as nossas vidas. Nós te pedimos isso humildemente, de forma humilde e excelente, no precioso nome de Jesus, ó Deus. Senhor, seu Pai, tem sido apoiado nisso, Senhor. Ó Deus, aqueles que têm a mente toda, Senhor. Ó Deus, por fazendo com que a sua vontade, a vontade própria, as nossas vontades, seja estabelecida na sua casa, não, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, na tua casa, Senhor, em nós, através de nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esse momento de poder transmitir, Senhor, esse culto, Senhor, de forma que atinja muitas pessoas. Seja o teu nome em tudo glorificado, Senhor. Nós oramos humildemente, Senhor, de todas essas vezes, no precioso nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Jesus. A toda a glória, a toda a adoração, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus. Queremos agradecer, pastor Luiz Pacheco, pelo trabalho da transmissão ao vivo. Nós tivemos hoje, leve o endereço do YouTube e você pode passar para algumas pessoas que elas possam. Eu já tenho o endereço, eu vou multiplicar isso e passar a minha lista de contato para os irmãos. Vocês podem dar para as pessoas que queiram ver. Ele vai estar gravado no YouTube, não? É vivo no YouTube. Sim, mas depois que acabar, vai estar gravado? Imediatamente está aí. Mas já está aí. Já está. Direto. Ok, então se você, depois que terminarmos a gravação, ele vai continuar gravado. Então se você, vou passar o endereço para vocês podem ver o culto de hoje, inclusive a mensagem. Posso só agradecido pela visita do pastor Davi nessa noite. Podemos dizer que bem-vindo, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Pastora, Deus abençoe a sua vida, a família, Deus abençoe os familiares. Damos graças a Deus por tudo. Pastor Luiz, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, e as duas consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com todos aqueles que irão morar nos céus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Se você não sabia, peça mais alguém, diga para ele. Somos uma grande família. Nós temos hoje uma cantina abençoada, uma cantina social.